Pega mais firme, disse meu genro enquanto eu pegava para ele. Mal sabia ele que aquela frase ia ser o começo da minha revolução. Naquele instante, com o sol rachando o quintal e a madeira pesada queimando minhas mãos calejadas, eu senti foi outra coisa. Não era fraqueza, não. Era cansaço de uma vida inteira sendo tratada como extensão da vontade dos outros. E você já sentiu isso. Aquela humilhação miúda, dita em tom de brincadeira, mas que vem carregada de desprezo, pois foi ali, segurando aquelas tábuas, que eu decidi que nunca mais ia pegar firme para homem nenhum. Meu nome é Genoveva Costa, mas lá em Mutum, interior de Minas Gerais, todo mundo me chama de Veva. Tenho 72 anos. Nasci e cresci na roça, filha de lavrador que me ensinou a capinar antes mesmo de eu saber escrever direito. Casei nova com Ernesto, homem de pouca conversa e muita ordem. Foram 41 anos engolindo calada, aprendendo que mulher direita aguenta, que casamento é cruz e que silêncio é virtude. Aguentei prato quebrado, porta batida, palavra atravessada, e ainda agradecia quando ele não levantava a mão. Se você chegou até aqui, é porque talvez, assim como eu, você saiba o que é guardar uma história por tempo demais dentro do peito. Uma história que pesa, que cala, que molda a gente feito argila nas mãos erradas. A minha história demorou 72 anos para encontrar uma voz. Antes de eu te contar o peso que uma simples frase carregou por toda essa vida, e como ela, ironicamente, me libertou, eu peço 1 minutinho da sua atenção. Se histórias de reviravolta, de coragem que nasce do cansaço e de reencontro com a própria força te tocam, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Assim, você não perde nenhum pedaço dessa e de outras jornadas que provam que nunca é tarde para florescer. Agora, venha comigo. Volte para uma tarde quente em Mutum, Minas Gerais. A tarde em que tudo mudou. O sol de 3 da tarde em Minas Gerais não perdoa. Ele queima a pele, racha a terra e ferve os pensamentos da gente. O suor escorria pela minha testa, salgando o canto dos meus lábios, e descia pelas costas, grudando a blusa de chita no meu corpo já cansado. Meus braços, finos e manchados pelo tempo, tremiam sob o peso da última tábua de pinus. A madeira era áspera, cheia de farpas traiçoeiras que arranhavam a pele já fina dos meus 72 anos. Ao meu lado, meu genro, Paulo, segurava a outra ponta com uma facilidade que beirava o descaso. Ele tinha 45 anos, era forte, dono de uma pequena construtora, e carregava no rosto a expressão de quem acredita que o mundo lhe deve algo. Seus olhos, pequenos e calculistas, nem se viraram para mim quando ele ajeitou a pegada na madeira. O ar estava pesado, cheirava a poeira e ao suor de nós dois, mas o silêncio entre a gente era ainda mais denso. Estávamos levando as tábuas para o fundo do quintal da casa dele e da minha filha, Lídia, onde ele planejava construir um galpão. Ou melhor, ele planejava, e eu ajudava. Sempre ajudava. Minhas costas doíam com uma pontada aguda, um aviso antigo de que eu já tinha passado do meu limite. Meus dedos, nodosos pela artrose, lutavam para manter a firmeza. A tábua balançou um pouco na minha mão, e foi o suficiente. Pega mais firme, dona Veva, ele disse, a voz saindo abafada, sem sequer virar o rosto. Você tá ficando fraca. A frase não foi um grito, não foi uma ofensa declarada. Foi pior, foi uma constatação casual, dita com a mesma indiferença com que se comenta sobre o tempo. Mas para mim, aquelas palavras não foram sobre a madeira. Elas não caíram no ar quente daquela tarde. Elas caíram dentro de mim, atravessando décadas de silêncios engolidos, de pratos servidos sem um obrigado, de noites mal dormidas cuidando de netos febris para que eles pudessem ir a festas. Naquele instante, a tábua de pinos pareceu pesar 1 tonelada. Não era o peso da madeira, mas o peso de uma vida inteira de ser a que ajuda, a que cuida, a que não atrapalha. O peso de ser a Veva do Ernesto, depois a mãe da Lídia, a avó do Lucas e do Mateus, e agora a dona Veva, fraca do Paulo. Eu não respondi, apenas respirei fundo, o ar queimando meus pulmões, e apertei os dedos na madeira áspera até as juntas doerem. Fui com ele até o final do quintal. Quando ele soltou a ponta dele, a minha quase caiu no chão, mas eu a segurei, depositando-a sobre as outras com um baque surdo. Ele limpou as mãos na calça, já se virando para pegar a trena, o próximo passo do seu projeto, sem me dedicar um segundo olhar. Eu fiquei ali, parada,
olhando para as minhas mãos trêmulas e arranhadas. O sol batia forte na minha nuca. O mundo ao redor parecia ter ficado mudo. Eu não ouvia mais os passarinhos, nem o latido do cachorro do vizinho. Eu só ouvia aquela frase, ecoando no vazio que se abriu dentro de mim. Você tá ficando fraca. E foi ali, no meio daquele quintal empoeirado, sob um sol impiedoso, que algo dentro de Genoveva Costa, a Veva, começou a rachar. Não era fraqueza. Era o começo de uma revolução silenciosa, a mais perigosa de todas. Uma revolução que ninguém, muito menos meu genro, poderia imaginar. Para entender o estrago daquelas palavras, é preciso voltar no tempo. Não muito. Só uns 50 anos. Meu nome é Genoveva Costa. Nasci e me criei em Mutum, um lugar onde as notícias correm mais rápido que o rio e a vida das pessoas é assunto de varanda. Casei com 19 anos com o Ernesto. Ele era um homem bom, diziam. Trabalhador, honesto. E era mesmo. Levantava antes do sol e só voltava quando a lua já estava alta. As mãos grossas e sujas de graxa da oficina mecânica que ele tinha na entrada da cidade. Mas o Ernesto era um homem do seu tempo. E o tempo dele ditava que mulher tinha seu lugar. Na cozinha, cuidando da casa, criando os filhos e, principalmente, em silêncio. Ele não era de bater, não. A violência dele era de outro tipo, uma que não deixa marca na pele, mas que vai moendo a alma da gente aos pouquinhos. Se a comida não estivesse do seu agrado, o prato ficava intocado na mesa, um monumento silencioso à minha falha. Se eu ousasse dar uma opinião sobre dinheiro ou sobre a criação da nossa única filha, Lídia, ele me olhava por cima dos óculos e dizia: Veva, não se meta onde não é chamada. Eu aprendi a não ser chamada. Aprendi a cozinhar o feijão do jeito que ele gostava, a passar suas camisas até o colarinho ficar duro como papelão, a criar Lídia com as rédeas que ele impunha. Eu me tornei uma especialista em antecipar suas vontades, em ler seu humor pelo jeito que ele batia a porta, em desviar de tempestades antes que elas se formassem. Vivi 41 anos assim, andando na ponta dos pés dentro da minha própria casa. Quando Lídia cresceu, ela se tornou um espelho das vontades do pai. Casou-se com Paulo, um homem que, de muitas maneiras, era uma versão mais nova e polida de Ernesto. Paulo não era mecânico, era um pequeno empreiteiro. Tinha ambição. Falava de investimentos e oportunidades, palavras que soavam estranhas na minha boca. Ele via em Lídia a esposa perfeita para exibir, bonita, que sabia receber as pessoas, que cuidava da casa e dos filhos. E via em mim, em mim ele via uma solução. Quando Ernesto morreu de um infarto fulminante, há 5 anos, o sentimento que me invadiu não foi só tristeza. Foi um alívio assustador, um que me encheu de culpa. Pela primeira vez em 4 décadas, eu respirei um ar que parecia só meu. A casa, antes cheia da presença opressora dele, ficou silenciosa. Achei que teria paz, mas a natureza, assim como a família, abomina o vácuo. Lídia começou com a conversa mansa. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha nessa casa grande. É perigoso. E a senhora vai ficar tão solitária. O que ela queria dizer era: Mãe, eu preciso de ajuda com os meninos e a casa. E o Paulo não gosta de pagar empregada. Eu resisti por 1 ano. 1 ano de telefonemas diários, de visitas preocupadas, de netos que apareciam para passar a tarde e deixavam um rastro de brinquedos e louça suja que, claro, sobrava para eu arrumar. No fim, eu cedi. Vendi a casa que foi minha por uma vida inteira, o lugar onde cada tábua do assoalho rangia com uma memória, e fui morar no quartinho dos fundos da casa moderna e espaçosa deles. A transição foi sutil. No começo, eu era a vovó que veio morar junto. Em poucos meses, eu era a cozinheira, a babá, a lavadeira, a jardineira, e naquela tarde, a ajudante de pedreiro. A frase de Paulo não foi dita para uma sogra de 72 anos. Foi dita para a peça funcional que eu havia me tornado na engrenagem da vida deles. Você tá ficando fraca. Significava: a peça está com defeito. E isso, vindo depois de uma vida à sombra de Ernesto, foi a faísca que encontrou o barril de pólvora que eu nem sabia que carregava dentro de mim. Naquela noite, o jantar foi como todos os outros. Paulo chegou, jogou a pasta no sofá, ligou a televisão no jornal e sentou-se à mesa esperando ser servido. Lídia, cansada do seu trabalho na prefeitura,
Dava ordens aos meninos para tomarem banho. Eu, com as costas ainda latejando, coloquei os pratos na mesa. Arroz branco, feijão, bife acebolado e salada de alface e tomate. A comida preferida de Paulo. Ele comeu em silêncio, os olhos fixos na tela. Quando terminou, empurrou o prato e disse, sem se dirigir a ninguém em particular: "O bife estava um pouco duro hoje." Lídia me lançou um olhar rápido, um misto de desculpa e advertência. Eu não disse nada, apenas recolhi os pratos como sempre fazia. Mas pela primeira vez, o gesto não foi automático. Cada prato que eu empilhava na pia parecia mais pesado. A crítica de Paulo, somada à humilhação da tarde, criava um zumbido constante na minha cabeça. Depois que a cozinha ficou limpa e os meninos foram para a cama, eu me retirei para o meu quarto. Era um cômodo pequeno, nos fundos da casa, com uma janela que dava para o quintal onde as tábuas de pinos repousavam. Sentei na beirada da minha cama, o colchão afundando sob o meu peso. O quarto estava escuro, iluminado apenas por um filete de luz que vinha do corredor. Abri a gaveta do meu velho guarda-roupa, o único móvel que trouxe da minha antiga casa. Lá dentro, debaixo de umas toalhas de linho que foram da minha mãe, havia uma pequena caixa de metal, a caixa do meu tesouro. Abri. Dentro, não havia joias, apenas papéis. Meu talão de aposentadoria do INSS, a escritura de um pequeno terreno em São Gonçalo do Rio Preto que herdei do meu pai e nunca tive coragem de vender, e um extrato de uma poupança esquecida, onde eu depositava, mês a mês, uma pequena parte da minha pensão. O dinheiro que Lídia e Paulo achavam que eu gastava com meus remédios. Eu espalhei os papéis na cama. A luz fraca mal me deixava ler os números, mas eu os sabia de cor. Eu tinha uma aposentadoria de um salário mínimo. O terreno, segundo o último IPTU, valia uma ninharia, pois era afastado e estava abandonado há décadas. E na poupança, depois de 5 anos juntando migalhas, eu tinha pouco mais de 3.000 reais. Era um patrimônio de pobreza. Para o mundo de Paulo, aquilo não era nada. Mas para mim, naquela noite, aqueles papéis se transformaram. Eles não eram mais resquícios de uma vida, eram sementes. Sementes de uma possibilidade. Comecei a fazer contas na minha cabeça. Não com lápis e papel, mas com as memórias. Somei os 41 anos de casamento com Ernesto. Subtraí as vezes em que tive voz. Multipliquei as refeições que servi por 0 agradecimentos. Dividi minha vida pelo número de vontades dos outros que eu atendi. O resultado era sempre o mesmo. 0. 0 de veva. O terreno do meu pai. A memória veio como um relâmpago. Eu não ia lá desde criança. Um lugar de mato, com um rio que passava nos fundos e um rancho de pau a pique que meu avô construiu. Meu pai sempre dizia: "Terra, minha filha, é a única coisa que ninguém tira de você." Ernesto sempre zombou daquele pedaço de nada, mas meu pai insistiu em passá-lo para o meu nome. Uma ideia, absurda e assustadora, começou a tomar forma. Era um pensamento tão audacioso que me fez sentir uma vertigem, um medo que era quase doce. E se eu pegasse aquele meu pouco dinheiro, aquele meu terreno esquecido, e desaparecesse? Não para morrer, mas para viver. Olhei pela janela. As tábuas de pinus pareciam uma pilha de caixões sob a luz do luar. Eu não ia ser enterrada ali, naquela casa, naquela vida. A Veva fraca tinha começado a morrer naquela tarde. Agora, outra mulher, uma que eu nem conhecia ainda, precisava nascer. E ela nasceria da terra, da minha terra. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Por fora, eu era a mesma Veva de sempre. Acordava cedo, coava o café, fazia o almoço, lavava a roupa, sorria para os netos, perguntava a Lídia sobre seu dia e evitava o olhar de Paulo. Mas por dentro, eu era uma estrategista em plena guerra. Cada gesto meu era calculado, cada palavra era pesada. Eu estava montando meu plano de fuga. O primeiro passo foi transformar meus poucos bens em dinheiro vivo. Havia um broche de ouro e granada, a única joia de valor que minha mãe me deixou. Eu nunca o usava. Ernesto dizia que era vistoso demais. Numa manhã, enquanto Lídia e Paulo estavam no trabalho e os meninos na escola, eu peguei o ônibus para o centro de Mutum. Fui a uma joalheria pequena, de um senhor que conhecia minha família. Ele me olhou com pena quando eu estendi o broche sobre o balcão de vidro. "Tem certeza, dona Veva?" Ele perguntou a voz gentil. "Era da sua mãe, não era?" "Tenho."
respondi. E minha voz não tremeu. Preciso do dinheiro para uns exames. A mentira saiu fácil, e eu senti um calafrio. Eu estava me tornando outra pessoa. Saí de lá com R$ 800 em notas amassadas dentro da bolsa. Somados à minha poupança, eu agora tinha um pequeno capital de guerra. O suficiente para o começo. O passo seguinte foi empacotar minha vida. Fiz isso aos poucos, para não levantar suspeitas. Uma blusa aqui, um par de meias ali, dobrados e escondidos no fundo de uma sacola de feira. Escolhi apenas o essencial. As roupas mais resistentes, um par de botinas velhas, meus documentos, a caixa de metal com meus papéis e o dinheiro, e um pequeno porta-retrato com uma foto amarelada dos meus pais. Nada de Lídia, nada de Ernesto, nada dos netos. Eu precisava ir leve. A parte mais difícil foi a pesquisa. Eu não tinha internet. Minha janela para o mundo era o orelhão da praça e a gentileza dos outros. Numa tarde, dei a desculpa de que ia à farmácia e fui até a rodoviária. Perguntei sobre os horários de ônibus para São Gonçalo do Rio Preto. Havia um que saía todos os dias, às 5 da manhã. O ônibus dos trabalhadores, como o homem do guichê chamou. Perfeito. Ninguém notaria uma velhinha saindo de casa antes do sol nascer. Enquanto arrumava minhas coisas, encontrei um álbum de fotos antigo. Abri. Lá estava eu, com 20 anos, ao lado de Ernesto no dia do nosso casamento. Meus olhos brilhavam, mas meu sorriso era contido. Havia uma foto de Lídia bebê, gordinha e risonha no meu colo. E outra, mais recente, no aniversário de um dos netos. Eu estava no canto da foto, segurando a bandeja de salgados, o rosto cansado, o sorriso forçado. Olhando para aquelas imagens, eu vi a trajetória do meu apagamento. A jovem cheia de sonhos se transformando na avó funcional, um fantasma dentro da própria família. Fechei o álbum com força. Não havia espaço para nostalgia na minha bagagem. Havia apenas a necessidade urgente de escapar, antes que eu desaparecesse por completo. Na véspera da minha partida, Paulo chegou em casa de bom humor. Tinha fechado um novo contrato. Durante o jantar, ele até me elogiou. Essa polenta com frango está divina, dona Veva. A melhor da região. Lídia sorriu, aliviada. Viu, mãe? Ele adora sua comida. Eu apenas assenti. Que bom que gostou, Paulo. Mas por dentro eu pensava, coma bem, é a última vez. Aquela noite, eu mal dormi. O medo e a excitação dançavam uma valsa frenética no meu estômago. Eu estava prestes a pular de um penhasco, sem saber se teria asas para voar ou se me espatifaria nas pedras. Mas, pela primeira vez em muito tempo, a escolha era minha. E só isso já era tudo. O despertador do meu velho relógio de cabeceira estava programado para as 4 da manhã, mas eu não precisei dele. Meus olhos se abriram na escuridão às 3:30, como se um sino interno tivesse soado. O coração batia descompassado no meu peito, uma mistura de pânico e euforia. Fiquei deitada por um instante, ouvindo o silêncio da casa. O único som era o zumbido da geladeira na cozinha e o ressonar baixo de Paulo vindo do quarto principal. Levantei-me sem fazer barulho. Meus movimentos, geralmente lentos e doloridos pela manhã, eram agora ágeis e precisos, movidos pela adrenalina. Vesti-me no escuro, uma calça grossa, uma blusa de manga comprida e as botinas. Peguei minha sacola de feira, agora pesada com o resumo da minha vida, e a pequena bolsa onde o dinheiro e os documentos estavam seguros. Antes de sair do quarto, parei e olhei ao redor, para a cama arrumada, o guarda-roupa velho, a pequena janela. Aquele cubículo tinha sido minha casa e minha prisão nos últimos 4 anos. Eu não sentiria a falta dele. Andei pelo corredor na ponta dos pés. Cada estalo do assoalho de madeira era um tiro no silêncio, e eu prendia a respiração, esperando que alguém acordasse. Passei pela porta do quarto dos meus netos. Uma vontade imensa de abri-la e dar um último beijo em suas testas me atingiu, mas eu não podia. O amor por eles era uma corrente forte, e naquele momento, eu precisava de todas as minhas forças para quebrar as correntes, não para reforçá-las. Na cozinha, peguei uma garrafa de água na geladeira e um pão que eu mesma havia assado no dia anterior. Deixei a louça do café da manhã arrumada na pia, como sempre. Deixei um bilhete em cima da mesa. Não era uma carta de despedida, nem de acusação. Eram apenas 3 linhas, escritas com a minha caligrafia trêmula. Lídia, precisei fazer uma viagem. Vou ficar bem. Não me procurem. Com amor, mamãe. Era o máximo que eu conseguia oferecer.
Uma explicação os faria vir atrás de mim com raiva. O silêncio talvez os deixasse confusos por tempo suficiente para que eu ganhasse vantagem. Girei a chave na porta da frente com um cuidado infinito. O clique da fechadura soou como uma explosão. Saí para a rua fria e escura. A cidade ainda dormia sob um céu salpicado de estrelas. O ar da madrugada era gelado e cheirava a orvalho. Respirei fundo. Era o primeiro ar da minha nova vida. Caminhei pelas ruas desertas de Multum em direção à rodoviária. A sacola pesava no meu ombro, mas meus passos eram firmes. A cada esquina que eu dobrava, sentia como se estivesse me desfazendo de uma camada de pele velha. A Veva que cozinhava, que lavava, que obedecia, ficava para trás a cada passo. Na rodoviária, apenas alguns trabalhadores sonolentos esperavam seus ônibus. Comprei minha passagem com uma das notas do broche da minha mãe. Quando o ônibus para São Gonçalo do Rio Preto encostou na plataforma, rangendo e soltando fumaça, eu senti um último espasmo de dúvida. Era loucura. Uma mulher da minha idade, com quase nada no bolso, indo para um lugar que mal conhecia. Mas então, a voz de Paulo ecoou na minha memória. Você tá ficando fraca. Subi o primeiro degrau do ônibus, depois o segundo. Sentei-me numa poltrona perto da janela e apertei minha sacola contra o peito. Quando o motorista deu a partida e o ônibus começou a se mover, deixando para trás as luzes fracas de Multum, eu não olhei para trás. As lágrimas que escorreram pelo meu rosto não eram de tristeza, eram de pavor, de alívio e de uma esperança frágil e teimosa que, pela primeira vez, tinha o gosto da liberdade. A viagem durou pouco mais de 3 horas. O ônibus sacolejava pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha que entrava pelas frestas das janelas. O sol nasceu no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, mas eu mal reparei. Meus pensamentos eram um turbilhão. A cada quilômetro que me afastava de Multum, o peso da minha decisão se tornava mais real. A coragem da madrugada dava lugar a um medo cru e palpável. O motorista anunciou São Gonçalo do Rio Preto e parou em frente a uma pequena capela branca, que parecia ser o ponto final. Desci do ônibus e o mundo pareceu parar. O lugar era menor e mais silencioso do que eu lembrava. Algumas casas coloridas se espalhavam por uma rua principal de paralelepípedos, uma pequena venda, uma farmácia e só. O ar era limpo e cheirava a mato e terra molhada. Fiquei parada na beira da estrada, a sacola no chão, sem saber para onde ir. As poucas pessoas que estavam na rua me olhavam com curiosidade. Uma senhora de cabelos brancos e lenço na cabeça, sentada na varanda de sua casa, me observava por cima dos óculos. Perguntei a um rapaz que passava de bicicleta como eu chegava nas terras que foram do finado Zeca Costa. Ele franziu a testa, pensou um pouco e apontou para uma estrada de terra que subia um morro. É pra lá, dona. Mas é longe. E acho que não tem mais nada por lá, não. Aquilo tá abandonado faz uns 30 anos. Agradeci e comecei a caminhar. A palavra abandonado ecoava na minha cabeça. O sol já estava alto e o caminho era íngreme. Minha respiração ficou curta e as costas começaram a doer. A cada passo, a sacola parecia mais pesada e a dúvida mais forte. O que eu estava fazendo ali? Depois de quase 1 hora de caminhada, suando e com as pernas bambas, eu vi, ou melhor, eu vi o que sobrou. O terreno era um mar de mato alto, capim-navalha e samambaias selvagens. A cerca de arame farpado estava caída em vários pontos, enferrujada e engolida pela vegetação. E o rancho? O rancho do meu avô era um esqueleto de madeira. O telhado de sapé tinha desabado em grande parte. As paredes de pau a pique estavam rachadas e cheias de buracos, e a porta, se é que um dia houve uma, não existia mais. Sentei-me numa pedra na beira da estrada e o desânimo me atingiu como uma onda. O lugar que na minha memória de infância era um paraíso, com um pomar e um quintal limpo, era agora uma ruína, uma selva. Eu tinha trocado a segurança, mesmo que humilhante, da casa de Lídia por aquilo, por um amontoado de destroços no meio do nada. As lágrimas que eu segurei no ônibus agora vieram com força. Chorei de cansaço, de medo, de solidão. Chorei pela minha estupidez. O rapaz estava certo. Não havia nada ali, apenas abandono. Fiquei ali chorando, por um longo tempo, até o sol começar a baixar. O choro se transformou em soluços e, finalmente, em um silêncio exausto. Foi quando eu ouvi um som suave, quase musical, o som da água correndo. Levantei-me e, com dificuldade,
Abri caminho pelo mato. Nos fundos do terreno, barulho. Escondido pela vegetação, lá estava ele, o riacho. O mesmo riacho onde eu brincava quando criança. A água era cristalina e corria sobre pedras lisas e escuras. Havia uma pequena queda d'água, formando um poço raso. Aproximei-me e lavei o rosto na água fria. A sensação foi como um batismo. Olhei ao redor. O mato era denso. O rancho estava em ruínas, mas a terra ainda estava ali. A água ainda corria. Meu pai estava certo. Isso ninguém podia me tirar. Naquele momento, olhando para a água límpida, uma nova determinação tomou conta de mim. Não seria fácil. Seria a coisa mais difícil que eu já fizera na vida. Mas aquele lugar não era o meu fim. Era o meu começo. Eu não tinha chegado ao nada. Eu tinha chegado em casa. E eu a reconstruiria, nem que fosse com as minhas próprias mãos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com cores de fogo, e o frio da serra descia rápido. O medo voltou a me assaltar. Onde eu iria dormir? O rancho em ruínas era inabitável, aberto aos bichos e ao vento. Olhei ao redor, desesperada, e meus olhos pousaram numa gameleira antiga e frondosa, perto do riacho. Seus galhos grossos formavam uma espécie de abrigo natural. Seria ali. Arrastei minhas coisas para debaixo da árvore. Com as mãos, limpei o chão, tirando folhas secas e pequenos galhos. Forrei o chão com um casaco velho que trouxe na sacola. Aquela seria minha cama. Minha primeira refeição foi o pão que eu peguei na casa de Lídia e um gole de água do riacho. Comi devagar, sentindo a textura de cada migalha na minha boca. Nunca um simples pão me pareceu tão saboroso. Era o pão da minha liberdade. Quando a escuridão caiu por completo, o mundo se transformou. Os sons da noite na mata, que para muitos seriam assustadores, para mim eram estranhamente familiares. O coachar dos sapos, o cricrilar dos grilos, o pio distante de uma coruja. Eram os sons da minha infância, sons que a cidade havia abafado, mas o silêncio entre eles era absoluto, profundo, um silêncio que me obrigava a ouvir a mim mesma. Enrolada no meu casaco, deitada no chão duro, eu pensava na minha cama macia no quarto dos fundos. Pensava no cheiro do amaciante nos lençóis limpos. Lídia e Paulo já teriam encontrado o bilhete? Estariam preocupados? Com raiva? A imagem deles passou pela minha mente, mas parecia distante, como uma cena de um filme antigo. A minha realidade agora era o chão frio, as raízes da árvore cutucando minhas costas e o céu estrelado por entre as folhas. Eu não dormi muito. A cada ruído diferente, eu sobressaltava, mas não era apenas o medo que me mantinha acordada. Era uma sensação de estar alerta, viva, de uma forma que eu não me sentia há anos. Eu era a única responsável por mim mesma. Não havia ninguém para me dizer o que fazer, para me criticar, para me diminuir. A solidão era assustadora, mas também era incrivelmente libertadora. Quando os primeiros raios de sol romperam a escuridão, eu já estava de pé. Meu corpo todo doía. As costas, os quadris, as pernas. Mas ao ver o vapor subindo do riacho com a luz da manhã, senti uma onda de energia. Era o primeiro dia do resto da minha vida. Meu primeiro objetivo era claro. Eu precisava de ferramentas e de comida. Juntei minhas coisas, bebi mais um pouco da água do riacho e comecei a caminhada de volta para o pequeno vilarejo de São Gonçalo. Meus passos na volta eram mais decididos. Eu não era mais uma fugitiva assustada. Eu era uma pioneira. Na única venda do lugar, um armazém antigo com chão de madeira e cheiro de especiarias, fui atendida por um senhor de bigode branco e olhos curiosos, chamado Seu Ramiro. Bom dia, eu disse, a voz um pouco rouca. Eu preciso comprar uma foice, um facão e um enxadão, e um pouco de fubá, café e sal. Ele me olhou de cima a baixo, notando minhas roupas amassadas e meus cabelos desgrenhados. A senhora não é daqui, é? Eu sou, mais ou menos, respondi. Sou Genoveva, filha do Zeca Costa. Herdei as terras dele, lá em cima no morro. Os olhos de seu Ramiro se arregalaram. Veva? Filha do Zeca? Menina, eu me lembro de você. Você vinha aqui com seu pai comprar doce de leite. Mas o que a senhora está fazendo de volta? E por que vai precisar de tudo isso? Vou limpar o terreno, eu disse, com uma firmeza que surpreendeu a mim mesma. Vou morar lá. Seu Ramiro ficou em silêncio por um instante, me estudando. Depois, um sorriso lento se abriu em seu rosto. Filha de Zeca Costa, com certeza. Teimosia de família. Ele se virou e foi buscar as ferramentas. Naquele momento, eu soube que tinha encontrado meu primeiro,
e talvez único, aliado. Voltei para o terreno com as ferramentas nos ombros e a sacola de mantimentos na mão. O peso era grande, mas a sensação de propósito era maior. Parei na entrada da minha terra e olhei para o desafio à minha frente. O mato era alto, denso, um emaranhado de anos de negligência. Parecia uma muralha verde, impenetrável. Por onde começar? A pergunta me paralisou por um momento. Era tudo tão grande, tão avassalador. Respirei fundo e lembrei do que meu pai costumava dizer. Para derrubar uma floresta, você começa cortando a primeira árvore. Escolhi um pequeno trecho perto da estrada. Empunhei a foice. A ferramenta era pesada, desajeitada nas minhas mãos que estavam mais acostumadas a descascar batatas do que a cortar mato. O primeiro golpe foi fraco. Quase não fez efeito. O segundo foi um pouco melhor. No terceiro, eu coloquei toda a minha frustração, toda a minha raiva engolida, e o aço cantou ao cortar o capim. E assim começou minha guerra. Era um trabalho brutal, lento, repetitivo. O sol castigava, o suor cegava meus olhos. Meus músculos desacostumados gritavam em protesto. Bolhas se formaram nas minhas mãos e estouraram, deixando a pele em carne viva. A cada hora, eu tinha que parar, sentar na sombra da gameleira, beber água do riacho e tentar recuperar o fôlego. Nos primeiros dias, o progresso era quase imperceptível. Eu trabalhava do nascer ao pôr do sol, e no final do dia, olhava para trás e via apenas um pequeno quadrado de terra limpa, uma clareira insignificante no meio daquela imensidão verde. O desânimo era um companheiro constante. À noite, eu caía exausta debaixo da minha árvore, o corpo moído, e me perguntava se eu não tinha finalmente enlouquecido. Em uma tarde particularmente quente, eu estava lutando contra uma moita de bambu teimosa. O facão parecia não fazer efeito. Exausta, tropecei em uma raiz e caí. Fiquei ali, deitada na terra, o rosto sujo de suor e poeira, e comecei a chorar de pura frustração. Eu não consigo, murmurei para o chão. Eu sou fraca. O Paulo tinha razão. Aquelas palavras ditas em voz alta por mim mesma tiveram um efeito inesperado. A imagem do rosto presunçoso do meu genro apareceu na minha mente. A raiva subiu, quente e poderosa, mais forte que o cansaço. Fraca, pensei. Fraca era a mulher que servia seu bife calada. Fraca era a mulher que não tinha coragem de responder. Levantei-me, o corpo tremendo de raiva e determinação. Peguei o facão e ataquei a moita de bambu com uma fúria que eu não sabia que possuía. Golpe após golpe, eu não estava cortando apenas o bambu. Eu estava cortando as cordas que me prenderam por 70 anos. Eu cortava a voz de Ernesto, a pena de Lídia, o desprezo de Paulo. Quando o último talo de bambu caiu, eu estava ofegante, coberta de arranhões, mas de pé, e a clareira à minha frente estava visivelmente maior. Eu não era fraca. Eu estava apenas começando a descobrir a força que sempre esteve lá, adormecida sob camadas de obediência e resignação. Naquela noite, sob a gameleira, eu não chorei. Eu fiz minha primeira fogueira com os galhos secos que juntei. Cozinhei um pouco de fubá com água numa latinha velha que encontrei, fazendo um angu rústico. Comendo aquele mingau quente, olhando as chamas dançarem na escuridão, eu me senti vitoriosa. Eu tinha sobrevivido a mais um dia. Eu tinha avançado. E pela primeira vez, eu comecei a acreditar, de verdade, que eu poderia conseguir. As semanas foram passando no ritmo lento e árduo do meu trabalho. A clareira foi crescendo, revelando aos poucos o terreno que estava escondido. Descobri os restos de um antigo pomar, um pé de manga retorcido, uma jabuticabeira coberta de trepadeiras e alguns pés de café selvagens. Cada descoberta era uma pequena alegria, um elo com o passado que me dava forças para continuar. Minhas idas à venda de seu Ramiro se tornaram rotina. Ele sempre me recebia com um sorriso e um copo de café fresco. Tornou-se meu confidente. Eu não contava tudo, mas ele parecia entender o que não era dito. "O corpo tá doendo, Veva?" Ele perguntava, vendo minhas mãos enfaixadas com tiras de pano. "Está, Ramiro, mas a alma tá mais leve", eu respondia, e ele apenas balançava a cabeça, compreendendo. Um dia ele me deu uma lona velha e grossa. "Leve isso, para te proteger do sereno. Não é bom uma mulher da sua idade dormir ao relento." Com a lona, improvisei uma tenda mais robusta sob a gameleira. Era um luxo. Pela primeira vez em semanas, eu dormi sem me preocupar com a chuva. A notícia da velha doida que foi morar no mato do Zeca Costa se espalhou pelo vilarejo.
Alguns me olhavam com pena, outros com desconfiança. As crianças às vezes paravam na beira da estrada para me espiar trabalhando, como se eu fosse uma atração de circo. Mas nem todos eram distantes. Uma tarde, uma mulher apareceu na entrada do meu terreno. Era jovem. Devia ter uns 30 e poucos anos, com cabelos curtos e um olhar inteligente. Vestia calças jeans e uma camisa xadrez, diferente das outras mulheres do vilarejo. Com licença, ela disse, com um sotaque que não era dali. A senhora é a dona Genoveva? Sou eu mesma, respondi, limpando o suor da testa com as costas da mão. Meu nome é Sofia. Eu moro naquelas terras ali embaixo. Ela apontou para um sítio vizinho. Eu sou bióloga. Vim de São Paulo para estudar as plantas da região. Ouvi dizer que a senhora estava aqui, sozinha. E eu trouxe isso. Ela me estendeu uma cesta. Dentro, havia pão caseiro, um pedaço de queijo e alguns ovos. Fiquei sem palavras. Fazia tanto tempo que ninguém me oferecia algo sem esperar nada em troca. Eu não sei como agradecer, gaguejei. Não precisa. Ela sorriu. Só de ver o que a senhora está fazendo aqui, sozinha, já é uma inspiração. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só me chamar. A visita de Sofia foi como um bálsamo. Saber que eu não estava completamente sozinha, que havia alguém por perto que não me julgava, me deu um novo ânimo. Mas enquanto eu construía novas pontes, os fantasmas do meu passado ainda me assombravam. Numa noite de chuva forte, abrigada debaixo da minha lona, o som da água batendo no plástico me fez lembrar das noites em que Ernesto chegava em casa bêbado. Ele não me batia, mas andava pela casa como um animal enjaulado, derrubando coisas, resmungando, enchendo o ar com uma tensão que me fazia encolher na cama. E Lídia? Como ela estaria? A culpa me roía. Eu a abandonei? Ou eu me salvei? A imagem do seu rosto que eu tentava afastar voltava com frequência. O rosto de uma filha que, talvez, nunca tenha entendido o peso que colocava sobre os meus ombros. Eu sentia a falta dela, do abraço dela, mas não da vida que ela me impunha. Era um sentimento confuso, uma mistura de amor e ressentimento que doía no peito. Eu estava livre da presença deles, mas as memórias ainda eram correntes. Eu percebi que limpar o terreno era a parte fácil. A verdadeira limpeza, a mais difícil, precisava ser feita por dentro, e essa levaria muito mais tempo. Depois de quase 2 meses de trabalho solitário, a maior parte do terreno ao redor do rancho estava limpa. O esqueleto da antiga casa agora se destacava no meio da clareira, e era hora de encará-lo. A tarefa parecia impossível. As paredes de pau a pique estavam desmoronando, e o telhado era uma peneira. Eu não entendia nada de construção. Sentei-me na frente da ruína, desolada. Eu tinha chegado tão longe, mas aquele obstáculo parecia intransponível. Foi quando seu Ramiro apareceu, caminhando lentamente pela trilha que eu havia aberto. Ele trazia um cantil de café e 2 copos de metal. Pensando na vida, Veva, ele disse, sentando-se ao meu lado. Pensando que cheguei no meu limite, Ramiro. Olhe para isso. Como é que eu vou consertar uma coisa dessas sozinha? Ele tomou um gole de café e olhou para o rancho com olhos de quem conhecia cada viga. Seu avô construiu isso com as próprias mãos. Ele e mais 2 vizinhos. Ninguém constrói nada grande sozinho, Veva. Ele se levantou e começou a examinar a estrutura. A madeira principal, a aroeira, ainda está boa, é forte. O problema é o barro e as vigas do telhado. Ele me explicou, com a paciência de um professor, o que precisava ser feito. Como preparar o barro com capim seco para refazer as paredes, como substituir as vigas podres, como trançar as folhas de sapé para o telhado. Mas eu não consigo fazer isso tudo, insisti. Sozinha, não, ele concordou. Mas você não está mais sozinha. No dia seguinte, seu Ramiro voltou. E ele não veio só. Com ele, estava um homem mais novo, seu sobrinho, chamado Bento, forte e habilidoso com madeira. E para minha surpresa, Sofia, a bióloga, também apareceu, vestindo roupas de trabalho e luvas. Achei que vocês iam precisar de mais um par de mãos, ela disse, sorrindo. Eu fiquei paralisada olhando para eles. As lágrimas vieram aos meus olhos. Eu não tenho como pagar a vocês. Seu Ramiro colocou a mão no meu ombro. Isso não é trabalho, Veva. É mutirão. É como as coisas eram feitas antigamente. Um vizinho ajuda o outro. Hoje por você, amanhã por mim. E assim,
A reconstrução começou. Foi um trabalho em equipe, uma dança de esforços. Bento, com seu serrote e martelo, cuidava da madeira. Seu Ramiro, com sua experiência, me ensinava a misturar o barro na proporção certa. E eu e Sofia, com nossas mãos, aplicávamos a massa nas paredes, preenchendo as rachaduras, dando vida nova à estrutura antiga. Trabalhávamos durante o dia e, no final da tarde, nos sentávamos em frente à fogueira, comendo o que tínhamos e conversando. Eu ouvia as histórias de Sofia sobre a cidade grande e suas pesquisas com plantas medicinais. Eu ouvia as memórias de seu Ramiro sobre o vilarejo nos velhos tempos. E, aos poucos, eu comecei a contar a minha própria história, não a parte da fuga, mas as pequenas coisas, as receitas da minha mãe, as travessuras de Lídia quando criança, as saudades do meu pai. Cada pedaço de barro que eu aplicava naquelas paredes era como se eu estivesse remendando a mim mesma. Cada viga nova que Bento colocava no lugar era como se estivesse fortalecendo minha própria espinha. A casa estava renascendo, e eu, junto com ela. Eu percebi que a verdadeira força não estava em fazer tudo sozinha, como eu teimosamente acreditava. Estava em ter a humildade de aceitar ajuda, em construir laços, em pertencer a uma comunidade, por menor que fosse. A Veva solitária estava dando lugar à Veva vizinha, à Veva amiga, e essa transformação era tão sólida e real quanto as paredes de pau a pique que se erguiam à minha frente. Enquanto o rancho tomava forma, eu comecei a cuidar da terra de outra maneira. Atrás da casa, onde o sol batia pela manhã, eu limpei um bom pedaço de terra e decidi fazer uma horta. Usei o enxadão para revolver a terra, que era escura e fértil, cheia de minhocas, um bom sinal. Minhas costas protestaram, mas meu coração estava em festa. Sofia me trouxe umas mudas de couve, alface e tomate. Seu Ramiro me arrumou sementes de feijão e milho, das variedades antigas, crioulas, como ele chamava. Plantar foi um ato de fé. Eu enterrava cada semente ou muda com um cuidado quase maternal, conversando com elas, pedindo para que crescessem fortes. Regar a horta se tornou meu ritual matinal. Eu ia até o riacho com 2 baldes velhos que encontrei, enchia-os e voltava, sentindo o peso da água nos braços. Era um trabalho pesado, mas gratificante. Cada gota de água era uma promessa. Ver os primeiros brotos verdes rompendo a terra foi uma emoção que eu não consigo descrever. Era a vida respondendo ao meu cuidado. Acompanhei o crescimento de cada folha, de cada pequeno fruto que se formava. A horta se tornou o centro do meu mundo. Era a prova concreta de que eu podia não apenas destruir o velho, mas também cultivar o novo. Um dia, enquanto eu estava capinando, ouvi um cacarejar. Olhei para a estrada e vi uma vizinha que eu só conhecia de vista, uma senhora chamada Dona Lourdes, vindo na minha direção. Ela carregava uma caixa de papelão. Dona Veva, ela disse, um pouco sem fôlego pela caminhada. Fiquei sabendo que a senhora está se ajeitando por aqui. Toda horta precisa de umas galinhas para comer as lesmas e dar uns ovos pra gente. Ela abriu a caixa. Dentro, havia 3 galinhas e um galo jovem, assustados e se espremendo uns nos outros. Ah, minha senhora, eu não posso aceitar. Pode e vai. Ela me cortou, com a autoridade de quem está acostumada a mandar. Um presente. Crie eles bem. E assim, minha família aumentou. Improvisei um galinheiro com umas madeiras velhas e tela que Bento me arrumou. As galinhas logo se acostumaram, ciscando pela horta, e o canto do galo ao amanhecer se tornou a nova trilha sonora das minhas manhãs. A primeira colheita foi um dia de celebração. Eu colhi os primeiros tomates, vermelhos e brilhantes. As folhas de couve, grandes e viçosas. O primeiro ovo, ainda morno que encontrei no ninho, parecia uma joia. Naquela noite eu preparei um jantar especial. Cozinhei o feijão que plantei, fiz uma salada com meus tomates e refoguei a couve com um pedaço de toucinho que comprei na venda. Fritei o ovo e o coloquei por cima do meu prato. Comi devagar, saboreando cada garfada. Tudo aquilo tinha vindo da minha terra, do meu trabalho. Eu não estava apenas comendo comida. Eu estava comendo independência. Estava me nutrindo de coragem. Naquela refeição simples, preparada num fogão a lenha improvisado do lado de fora do rancho ainda em obras, eu me sentia a mulher mais rica do mundo. A riqueza não estava no dinheiro que eu não tinha, mas na abundância que brotava da terra sob os meus pés e na força que brotava de dentro de mim. Eu não era mais uma consumidora passiva do que os outros me davam. Eu era uma produtora. Eu era a fonte.
E essa era a maior mudança de todas. A vida no rancho adquiriu uma rotina. Acordar com o galo, cuidar da horta e das galinhas, trabalhar na reconstrução da casa e terminar o dia na beira do fogo, exausta, mas em paz. Eu estava tão imersa nesse novo mundo que, por vezes, esquecia que existia outro. O mundo de onde eu vim. Mas esse mundo não se esqueceu de mim. Certo dia, ao ir à venda de seu Ramiro, ele me entregou uma carta. O envelope branco com o selo dos Correios pareceu um objeto de outro planeta nas minhas mãos sujas de terra. Meu coração disparou. O remetente era Lídia. Levei a carta para o meu refúgio sob a gameleira e a abri com as mãos trêmulas. A caligrafia de Lídia era apressada, nervosa. Mamãe, onde a senhora se meteu? Pelo amor de Deus, dê notícias. Estamos desesperados. O seu bilhete não dizia nada. Pensamos o pior. Paulo foi à polícia, mas eles disseram que, como a senhora saiu por conta própria, não podiam fazer muito. Os meninos choram de saudades. Eu não consigo dormir. A casa está uma bagunça. Eu não dou conta de tudo sozinha. Por que a senhora fez isso com a gente? Foi por causa de alguma coisa que o Paulo disse? Ele está arrependido, juro. Por favor, mamãe, volte para casa. Nós precisamos de você. Com amor, sua filha, Lídia. Cada palavra era uma facada. A preocupação dela, a saudade dos netos, a culpa que ela tentava me impor. Eu não dou conta de tudo sozinha. Nós precisamos de você. A frase que resumia a minha função na vida deles. Eles não precisavam de mim, da Veva. Precisavam da minha mão de obra. A carta me deixou perturbada por dias. A culpa voltou com força. Eu era uma mãe terrível? Uma avó egoísta? Durante o trabalho, minha mente vagava. Eu revivia a cena do bife duro, da tábua pesada. Eu lembrava do descaso de Paulo, da conivência de Lídia, e a raiva me ajudava a lutar contra a culpa. Uma semana depois, chegou outra carta. Desta vez, a letra era mais firme, mais irritada. Mamãe, recebemos notícias do pessoal de São Gonçalo. O primo de uma vizinha mora aí e disse que viu uma senhora com as suas características morando no mato, como uma eremita. É verdade? A senhora perdeu o juízo? O que as pessoas vão pensar de nós? Que abandonamos a própria mãe? Paulo está furioso. Ele diz que a senhora está sendo ingrata, depois de tudo que fizemos. Eu não sei mais o que pensar. Isso é uma vergonha para a família. Volte para casa antes que a senhora adoeça ou seja atacada por algum bicho. Já chega dessa loucura. Dessa vez, a carta não me deu culpa. Deu-me clareza. A preocupação deles não era comigo, mas com a imagem deles, com a vergonha para a família. A Veva que eles conheciam, a servil e silenciosa, nunca faria algo que os envergonhasse. O fato de eu estar fazendo aquilo era a prova de que eu não era mais aquela mulher. Sentei-me com um pedaço de papel e um lápis que pedia a seu Ramiro. Eu precisava responder, não para me justificar, mas para me afirmar. Escrevi com a minha caligrafia um pouco enferrujada. Minha filha Lídia, eu estou bem, muito bem. Encontrei meu juízo, não o perdi. Não se preocupem com o que as pessoas pensam. Eu não me preocupei com isso por 72 anos. E não vou começar agora. Estou construindo minha casa e minha vida. Pela primeira vez estou fazendo algo por mim. Digam aos meninos que a vovó os ama muito e que um dia, talvez, eles possam vir me visitar. Mas eu não vou voltar. Meu lugar agora é aqui. Com amor, mamãe. Entreguei a carta a seu Ramiro para que ele postasse para mim. Ao fazer isso, senti um peso saindo dos meus ombros. Eu tinha cortado o último fio que me prendia. A resposta deles, eu sabia, não seria amigável. A guerra estava declarada. Mas agora, eu estava pronta para lutar. Os meses se passaram. O trabalho no rancho continuou. E, finalmente, chegou o dia em que ele ficou pronto. Não era uma casa luxuosa como a de Lídia. Era um rancho simples, de 2 cômodos, com paredes de barro caiadas de branco, um telhado de sapé bem feito, que não deixava passar uma gota de chuva, e janelas de madeira que Bento tinha feito para mim. Por dentro, era o meu palácio. Em um cômodo, ficava a minha cama, o guarda-roupa velho e uma pequena mesa com uma cadeira. No outro, uma cozinha rústica, com um fogão a lenha de tijolos que seu Ramiro me ajudou a construir, uma pia de pedra e prateleiras para meus poucos mantimentos. Não havia eletricidade, e a água vinha do riacho, mas tudo ali tinha a marca do meu esforço e do carinho dos meus amigos. A primeira noite que dormi dentro do meu próprio teto, na minha cama, protegida pelas paredes que ajudei a erguer,
Foi a mais tranquila da minha vida. O cheiro de barro e madeira nova era o perfume mais doce que eu já sentira. Eu olhava para o teto no escuro e sorria. Eu tinha uma casa. Não um quarto nos fundos, não um lugar onde eu vivia de favor. Uma casa. Minha. Para celebrar, decidi fazer um almoço de inauguração. Convidei seu Ramiro, Bento, Sofia e Dona Lourdes. Passei a manhã toda cozinhando. Fiz uma galinhada com um dos frangos que criei, angu, couve da minha horta e um bolo de fubá. Arrumei a mesa do lado de fora, sob a sombra da gameleira, com uma toalha de chita que eu tinha guardado. Quando eles chegaram, seus rostos se iluminaram ao ver o rancho pronto e a mesa posta. Comemos, rimos e conversamos. Seu Ramiro contou histórias do meu pai, fazendo-me sentir sua presença ali. Sofia falou sobre seus planos de criar um catálogo das plantas medicinais da região e me pediu ajuda, pois eu conhecia muitas delas da minha avó. Naquele almoço simples, com pessoas que se tornaram minha nova família, eu entendi o verdadeiro significado de um lar. Lar não é apenas o teto e as paredes, é o lugar onde você é aceito, onde sua voz é ouvida, onde você pode ser quem você realmente é. Por 41 anos, eu vivi numa casa com Ernesto. Por 4 anos, morei na casa de Lídia. Mas só ali, naquele rancho de barro no meio do mato, eu finalmente encontrei meu lar. Depois que todos foram embora, fiquei sentada na varanda improvisada, vendo o sol se pôr. As galinhas ciscavam tranquilas no quintal. O cheiro do café passado no fogão a lenha perfumava o ar. Uma paz profunda, uma paz que eu nunca conhecera, me preencheu por completo. Eu tinha tudo o que precisava, e tudo tinha sido conquistado. A Veva fraca, a Veva servil, a Veva invisível, tinha sido deixada para trás, em alguma curva daquela estrada de poeira. A mulher que estava ali agora, sentada na varanda da sua própria casa, era Genoveva Costa, e ela finalmente estava inteira. A paz, no entanto, é como uma colheita. Depois de um tempo, sempre vem uma nova semeadura, e às vezes, uma tempestade. A minha chegou numa manhã de terça-feira, na forma de um carro caro e barulhento, levantando poeira na estradinha de terra que levava ao meu rancho. Eu estava na horta colhendo quiabo quando ouvi o som do motor. Meu coração gelou. Eu sabia quem era. Apenas uma pessoa viria até mim com aquele tipo de pressa e barulho. O carro parou bruscamente na entrada do meu terreno. As portas se abriram. Primeiro, Lídia. Ela estava mais magra, com olheiras profundas. Usava roupas de cidade que pareciam deslocadas naquele ambiente. Depois, Paulo. Ele saiu do carro batendo a porta, o rosto vermelho de raiva, o corpo tenso. Eles ficaram parados por um instante, olhando ao redor, para o rancho caiado de branco, para a horta viçosa, para o galinheiro. A expressão no rosto deles era uma mistura de choque e incredulidade. Eles esperavam encontrar uma louca vivendo na miséria, e o que viram foi um lugar simples, mas organizado e cheio de vida. Lídia foi a primeira a se mover. Ela veio na minha direção, os sapatos de salto afundando na terra. Mamãe, o que é isso? O que a senhora fez? A voz dela era um sussurro, meio horrorizada, meio admirada. Eu não me movi. Continuei de pé no meio da minha horta, a bacia de quiabos na mão. Eu fiz uma casa, minha filha, e um lar. Paulo veio logo atrás, os braços cruzados, o queixo erguido. Uma casa? Ele zombou, a voz carregada de sarcasmo. Isso é um casebre de barro no meio do nada. A senhora enlouqueceu de vez. Sabe a vergonha que estamos passando? Todo mundo em Mutum está comentando. A vergonha é sua, Paulo, não minha, respondi, e minha voz saiu calma, firme. A Veva de antigamente teria baixado a cabeça, teria gaguejado um pedido de desculpas, mas aquela Veva não existia mais. Ingrata! Ele cuspiu a palavra. Nós te demos um teto, comida, cuidamos de você, e é assim que você nos agradece? Fugindo como uma ladra e vindo se esconder nesse fim de mundo? Vocês não me deram um teto, Paulo. Vocês me deram um emprego não remunerado, eu disse, e as palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. A verdade, nua e crua. O rosto de Paulo ficou ainda mais vermelho. Lídia colocou a mão na boca, os olhos arregalados. Mãe, não fale assim, ela começou, a voz chorosa. Nós só queríamos o seu bem. O bem de quem, Lídia? O meu?
Ou o de vocês, que precisavam de alguém para cuidar da casa e das crianças de graça. O confronto era inevitável. A tempestade que eu pressenti com as cartas havia chegado. E eu não ia correr para me abrigar. Eu ia ficar de pé, no meio da minha terra, e enfrentá-la. O ar ficou pesado, carregado de anos de ressentimentos não ditos. O céu azul e o canto dos pássaros pareciam uma ironia diante da tensão que se instalara entre nós três. A batalha final pela minha liberdade estava prestes a começar. O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi denso, cortado apenas pelo cacarejar de uma galinha assustada. O rosto de Lídia se desfez. As lágrimas que ela vinha segurando começaram a rolar por seu rosto. Isso não é justo, mãe. Ela soluçou. Eu amo a senhora. Eu só queria que ficasse perto de nós. Segura. Segura, Lídia. Ou útil? Perguntei, sem levantar a voz. Havia uma diferença. E você sabe disso. Paulo, que até então parecia prestes a explodir, deu um passo à frente. Ele mudou de tática. A raiva deu lugar a uma falsa calma, a uma condescendência que era ainda mais insultante. Chega, Lídia. Sua mãe não está bem, ele disse, falando de mim como se eu não estivesse ali. Dona Veva, vamos parar com essa bobagem. A senhora já brincou de casinha, já se aventurou. Agora é hora de voltar para a realidade. Junte suas coisas. Nós vamos te levar para casa. Ele fez um gesto, como se fosse entrar no meu rancho para começar a empacotar minhas roupas. Foi a gota d'água. Não, eu disse. A palavra saiu baixa, mas carregada de uma autoridade que fez os dois pararem. Ninguém vai entrar na minha casa. E ninguém vai juntar as minhas coisas. Paulo riu. Um riso seco, sem humor. A senhora não sabe o que está fazendo. Uma mulher da sua idade, sozinha aqui. Isso é perigoso. A senhora não tem mais força para essa vida. Eu vi. Lembra? Carregando aquelas tábuas. A senhora mal aguentava. Ele usou a memória da minha humilhação como uma arma contra mim. E foi aí que a Veva que ele conheceu morreu de vez. Eu larguei a bacia de quiabos no chão. Endireitei minhas costas, que não doíam mais como antes, fortalecidas pelo trabalho diário. Olhei diretamente nos olhos dele, olhos que eu havia evitado por anos. Sabe, Paulo, você me disse uma coisa naquele dia. Você disse, pega mais firme. E eu passei a vida inteira ouvindo isso de uma forma ou de outra. Pega mais firme na vassoura, no tanque, na criação dos filhos, no silêncio. Pega mais firme para aguentar o que não te agrada. Pega mais firme para servir sem reclamar. Eu dei um passo na direção dele. Ele recuou instintivamente. Eu peguei firme, Paulo. Eu peguei tão firme que minhas mãos criaram calos e minha alma também. Mas você tinha razão. Eu estava ficando fraca. Fraca de tanto ceder, de tanto me anular. Então eu decidi pegar firme em outra coisa. Minha voz, que por décadas foi um sussurro, agora ecoava no ar limpo da manhã. Eu peguei firme na minha dignidade. Peguei firme na minha coragem. Peguei firme na minha enxada e limpei essa terra. Peguei firme nos tijolos e reergui essa casa. Então, agora, eu te digo uma coisa. Eu estava a apenas 1 metro dele. Ele me olhava, pálido, chocado, como se visse um fantasma. Lídia chorava baixinho, paralisada. Pega firme na estrada de volta para sua casa, porque eu não pego mais nada para homem nenhum, e eu não saio mais do que é meu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A frase ficou suspensa no ar. O rosto arrogante de Paulo se desmanchou. Ele ficou branco como leite, a boca entreaberta, sem palavras. Pela primeira vez na vida, eu o vi completamente desarmado. Ele olhou para Lídia, esperando que ela dissesse algo, que o defendesse. Mas Lídia apenas olhava para mim, não com raiva, mas com uma espécie de assombro, como se estivesse me vendo de verdade, pela primeira vez. Não a mãe, não a avó, não a empregada, mas a mulher, Genoveva. Paulo, derrotado, virou-se sem dizer mais uma palavra. Entrou no carro e bateu a porta com força. Lídia ficou ali, parada entre o mundo dele e o meu. Ela olhou para mim, para o carro, e depois para mim de novo. As lágrimas ainda corriam, mas seu olhar havia mudado. Havia confusão, dor, mas também um vislumbre de entendimento. Mãe, ela sussurrou, mas não completou a frase. Ela se virou lentamente e caminhou até o carro. Entrou e se sentou, sem olhar para Paulo. O carro deu a ré, manobrou com dificuldade na estrada estreita e partiu, levantando a mesma poeira de quando chegou. Eu fiquei ali, de pé, no meio da minha horta, vendo o carro desaparecer na curva. Meu corpo tremia.
não de medo, mas da força da emoção que me atravessou. Eu não tinha gritado. Eu não tinha insultado. Eu tinha apenas dito a minha verdade. E a minha verdade, finalmente, tinha sido mais forte do que a arrogância dele, mais forte do que a manipulação dela. O quiabo estava espalhado pelo chão. Apanhei a bacia e comecei a juntá-los, um por um. Minhas mãos não tremiam mais. Eu estava em paz. A tempestade havia passado e a minha casa continuava de pé. Depois do confronto, um silêncio profundo se instalou. Não o silêncio opressor da casa de Lídia, mas um silêncio de paz, de espaço. As semanas se transformaram em meses e eu não tive mais notícias. Nenhuma carta, nenhum telefonema para seu Ramiro, nenhuma visita inesperada. Era como se, ao recusar a voltar, eu tivesse sido excomungada da família. No começo, a ausência de notícias me trouxe alívio. Eu podia me concentrar totalmente na minha nova vida. Terminei de construir um pequeno cercado para a horta. Aprendi com Sofia a fazer pomadas com as ervas que cresciam no meu quintal e comecei a vender o excedente da minha produção. Ovos, couve, tomates, na venda de seu Ramiro. O pouco dinheiro que eu ganhava era meu, fruto do meu suor. Eu comprava meu café, meu açúcar, meu querosene para o lampião. A sensação de autossuficiência era inebriante. As pessoas do vilarejo, que antes me olhavam com desconfiança, agora me cumprimentavam com respeito. Eu não era mais a velha doida, mas a dona Veva. Alguns paravam para pedir um conselho sobre plantio, outros para comprar um maço de couve fresca. Eu me tornei parte daquele lugar, tecendo minha vida na tapeçaria da comunidade. No entanto, nas noites mais silenciosas, a saudade batia. Eu pensava nos meus netos, Lucas e Mateus. Será que eles se lembravam de mim? Será que Lídia falava de mim para eles? A imagem dos seus rostinhos me apertava o coração. O amor que eu sentia por eles era a única parte da minha antiga vida da qual eu não conseguia e não queria me livrar. Eu me perguntava sobre Lídia. Como ela estaria? Será que o confronto a fez pensar? Ou será que ela apenas endureceu seu coração, tomando o partido do marido? Eu não sabia, e a incerteza era uma pequena pedra no meu sapato. Um dia, Sofia veio me visitar, trazendo um livro sobre pássaros da região. Sentamos na minha varanda tomando café. Você se arrepende, Veva? Ela perguntou de repente, olhando para o horizonte. A pergunta me pegou de surpresa. Do quê? De ter vindo, de ter rompido com sua família. Eu olhei para as minhas mãos, agora permanentemente manchadas de terra. Olhei para a minha casa, para a minha horta. Todos os dias, eu respondi com sinceridade. E todos os dias eu tenho certeza de que foi a coisa mais certa que já fiz. É possível sentir as duas coisas ao mesmo tempo? Sofia sorriu. Acho que isso se chama ser humana. A conversa com ela me fez entender que minha jornada não era sobre apagar o passado, mas sobre integrá-lo. Eu podia amar minha filha e meus netos, e, ao mesmo tempo, escolher um caminho diferente para mim. A liberdade não era a ausência de laços, mas a capacidade de escolher quais laços te nutrem e quais te aprisionam. Algum tempo depois, seu Ramiro me trouxe uma carta. Meu coração deu um salto. Mas o remetente não era Lídia. Era de uma caligrafia infantil, desajeitada. Abri com cuidado. Era um desenho de uma casinha de campo, com fumaça saindo da chaminé, um sol sorrindo no canto e 3 bonecos de palito de mãos dadas, uma senhora de cabelos brancos e 2 meninos. Embaixo, escrito com letras tortas, estava: Vovó, eu e o Mateus com saudade. Lucas. As lágrimas vieram, mas dessa vez eram doces. A semente do amor que eu plantei naqueles meninos era mais forte do que a raiva dos pais. De alguma forma, meu neto tinha conseguido me enviar uma mensagem. Aquela pequena folha de papel era um sinal de que talvez nem todas as pontes tivessem sido queimadas. Talvez uma nova ponte, uma mais saudável, pudesse ser construída no futuro. A vida continuou em seu ritmo tranquilo e trabalhoso. O desenho de Lucas ficou pregado na parede do meu quarto, um lembrete constante de que o amor ainda existia, mesmo à distância. Eu não criei expectativas. Apenas aceitei o presente como ele era e segui em frente. Até que, numa tarde de sábado, quando eu estava trançando palha para fazer uma esteira, ouvi passos na trilha. Não era o passo firme de seu Ramiro, nem o leve de Sofia. Era um passo hesitante. Levantei os olhos e a vi. Lídia.
Ela estava sozinha. Vestia roupas simples, uma calça jeans e uma blusa de algodão. Não usava maquiagem, e seus cabelos estavam presos num rabo de cavalo. Parecia mais jovem, e ao mesmo tempo, mais cansada. Ela parou a alguns metros de mim, segurando uma sacola nas mãos, sem saber o que dizer. Eu também não disse nada. Apenas esperei. O silêncio se estendeu, mas não era um silêncio hostil como o da última vez. Era um silêncio de incerteza, de mágoa, de um amor que não sabia como se expressar. Finalmente ela deu mais um passo. Mãe, a voz dela era fraca. Posso me sentar um pouco? Eu apenas apontei para um banquinho de madeira que ficava na varanda. Ela se sentou, colocando a sacola no chão. Eu continuei com a minha palha, dando a ela o tempo e o espaço de que precisava. As coisas não estão fáceis lá em casa, ela começou, olhando para as próprias mãos. Desde aquele dia, o Paulo, ele mal fala comigo. Ele diz que eu não te defendi, que eu fiquei do seu lado. Eu não respondi. Não era meu papel tomar partido na briga deles. E eu tenho pensado muito, ela continuou, a voz embargada, no que a senhora disse, sobre ser um emprego. Doeu ouvir aquilo, mãe. Doeu muito, porque eu não via assim. Eu juro que não via. Eu achava que era o normal. A mãe ajuda a filha, a avó ajuda com os netos. Foi assim que a vovó fez com a senhora, não foi? Foi, eu concordei, em voz baixa. E sua avó também aprendeu com a mãe dela. É uma corrente, Alguém Lídia. Precisava quebrar. Ela levantou os olhos, e eles estavam cheios de lágrimas. Mas eu sinto sua falta. Os meninos sentem sua falta. O Lucas me fez prometer que eu ia trazer o desenho dele para a senhora. Ele que me deu a ideia de mandar pelo correio da venda. Então não tinha sido uma carta anônima. Tinha sido com o conhecimento dela. Uma pequena porta que ela deixou aberta. A casa está vazia sem a senhora, ela disse. O cheiro do seu café de manhã, suas histórias para os meninos. Eu sinto falta da minha mãe. Aquelas palavras me atingiram em cheio. Não a ajudante, não a cuidadora, a mãe. Eu também sinto falta da minha filha, eu disse. E pela primeira vez, minha voz tremeu. Ela abriu a sacola que trouxe. De dentro, tirou um pote de vidro com doce de leite, o meu preferido, da marca que eu gostava, e um pacote de biscoitos de polvilho. Eu trouxe para a senhora. Era uma oferta de paz, simples, humilde, uma tentativa de se reconectar. Eu parei de trançar a palha. Levantei-me, fui até a cozinha e voltei com 2 xícaras e um bule de café. Servi uma para ela e uma para mim. Ela pegou a xícara com as mãos trêmulas. Tomamos o café em silêncio por um tempo. O sol da tarde filtrava pelas folhas da gameleira, criando desenhos de luz e sombra no chão. Ele não vem mais aqui, Lídia, eu disse finalmente. O Paulo, ele não é bem-vindo. Ela balançou a cabeça, compreendendo. Eu sei. Eu não vim por ele. Eu vim por mim. E pelos meninos. Ela hesitou. Eles poderiam vir te visitar um dia? Sozinhos comigo? Olhei para o rosto dela, para a sinceridade em seus olhos. Eu vi ali não apenas a filha que se sentia culpada, mas uma mulher que estava começando a entender. Claro que podem, eu respondi. E um sorriso, o primeiro verdadeiro entre nós em muito tempo, nasceu no meu rosto. A vovó vai adorar. A visita de Lídia foi um divisor de águas. Ela não mudou tudo da noite para o dia, mas abriu uma fresta por onde a luz podia entrar. Ela começou a vir me ver a cada 2 ou 3 semanas, sempre aos sábados. No começo, vinha sozinha. Sentávamos na varanda, tomávamos café e conversávamos. As conversas eram cuidadosas, como quem anda sobre um chão de vidro. Falávamos da horta, do tempo, de trivialidades. Evitávamos falar de Paulo e da nossa antiga vida. Aos poucos, a confiança foi sendo reconstruída. Ela começou a me contar sobre seu trabalho, sobre suas frustrações. E eu, pela primeira vez, contei a ela sobre a minha vida, sobre o que eu sentia vivendo com Ernesto, coisas que uma filha nunca ouve da mãe. Eu via a compreensão florescer em seus olhos. Ela estava finalmente me vendo como uma mulher, com uma história, com dores e sonhos próprios. E então, um dia, ela trouxe os meninos. A chegada deles foi uma festa. Correram para me abraçar, gritando, "Vovó!" Aquele abraço apertado, o cheiro de criança, era algo de que eu sentia uma falta imensa. Mostrei a eles o meu mundo, o rancho, a horta, as galinhas. Eles ficaram encantados. Lucas, o mais velho, me ajudou a colher tomates. Mateus, o menor,
Ficou fascinado com o riacho, jogando pedrinhas na água. Passamos o dia juntos. Eu fiz bolo de fubá no fogão a lenha. Contei histórias. E nós rimos. Rimos muito. Lídia observava tudo de longe, com um sorriso melancólico no rosto. Eu a vi olhando para os filhos, livres e felizes naquele ambiente simples, e depois para mim, suja de terra, mas com os olhos brilhando. Eu acho que foi ali que ela entendeu, de verdade, o que eu tinha buscado. Não era uma fuga, era um encontro. As visitas se tornaram regulares. Os meninos amavam vir para o sítio da vovó. Para eles, era uma aventura. E para mim, era a chance de ser a avó que eu queria ser. Não a babá cansada, mas a contadora de histórias, a que ensina a plantar, a que tem tempo para ouvir. A relação com Lídia também mudou. Ela começou a me pedir conselhos, não sobre como limpar a casa, mas sobre a vida. Um dia, ela me contou que tinha se matriculado num curso de paisagismo, um sonho antigo que ela havia abandonado. O Paulo não gostou muito, ela disse, mas eu não me importo mais. Eu vi nela um reflexo da minha própria rebelião, uma versão mais jovem e moderna. A semente da independência, de alguma forma, tinha sido plantada. Eu entendi que, ao me libertar, eu, sem querer, a libertei também. Libertei-a da obrigação de repetir o ciclo, de ser a filha que usa a mãe como eu fui, a esposa que servia ao marido. Eu dei a ela o presente mais difícil e mais precioso, o espaço para ela se tornar ela mesma. Num final de tarde, enquanto Lídia e os meninos se preparavam para ir embora, ela me abraçou na despedida. Obrigada, mãe. Ela sussurrou no meu ouvido. Pelo quê? Perguntei. Por ter me ensinado que a gente pode ter raízes e asas ao mesmo tempo. Eu a abracei de volta, com força. Naquele momento, eu soube que tudo, cada bolha na mão, cada noite de medo, cada lágrima de solidão, tinha valido a pena. Eu não tinha perdido uma família. Eu tinha ganhado uma, de um jeito novo, mais verdadeiro e muito mais forte. O tempo tem um jeito engraçado de assentar as coisas. Minha vida no rancho se tornou minha identidade. O povo da região, quando se referia a mim, começou a usar um apelido. Eles me chamavam de Dona Veva Forte. No começo, eu achava graça. A ironia era imensa. A força que eles viam não era a força física de carregar peso, mas a força de ter reconstruído uma vida do zero, aos 70 e tantos anos. A história da minha chegada, da minha loucura, tinha se transformado numa espécie de lenda local, uma história que as mulheres contavam umas para as outras em voz baixa, com um misto de admiração e espanto. Eu não me sentia uma lenda. Eu me sentia apenas eu. Uma mulher que acordava com o sol, que sentia alegria ao ver um pé de couve crescer, que gostava do silêncio da noite e do sabor do café coado na hora. Mas eu entendia o que eles viam. Eles viam a possibilidade. Viam que nunca é tarde demais para mudar o rumo da prosa. Minha amizade com Sofia se aprofundou. Juntas, começamos um pequeno projeto. Mapeamos as ervas medicinais da região, combinando o conhecimento científico dela com a sabedoria popular que eu herdei da minha avó. Fazíamos chás, pomadas e xaropes, que distribuíamos para os vizinhos ou trocávamos por outros produtos na venda de seu Ramiro. Meu rancho se tornou um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas vinham não só para buscar um remédio para o corpo, mas também, muitas vezes, um alento para a alma. Eu me tornei uma ouvinte. As mulheres vinham me visitar com a desculpa de comprar ovos e acabavam desfiando suas vidas na minha varanda. Falavam dos maridos, dos filhos, dos sonhos guardados. Eu não dava conselhos. Eu apenas ouvia, oferecia uma xícara de café e, às vezes, contava um pedaço da minha própria história. E ao me verem ali, naquela casa que eu mesma reergui, elas pareciam encontrar um pouco de força para suas próprias batalhas. Paulo nunca mais apareceu. Segundo Lídia, ele me ignorava. Fingia que eu não existia. Para ele, era mais fácil me apagar do que admitir que uma velha fraca tinha sido mais forte do que ele. E para mim, a ausência dele era uma bênção. Numa tarde, refletindo sobre tudo, eu estava sentada na minha varanda, olhando para as montanhas ao longe. O sol estava se pondo, pintando o céu. Eu pensei na Veva de alguns anos atrás, na mulher invisível que vivia na casa da filha, cujo maior evento do dia era acertar o ponto do bife do genro. Parecia outra vida,
outra pessoa. A força, eu percebi, não é a ausência de dor ou de medo. A força é o que você faz com eles. É a coragem de dar o primeiro passo no escuro. É a teimosia de continuar quando tudo diz para você parar. É a capacidade de transformar uma humilhação numa revolução. Eles me chamavam de Dona Veva Forte, mas a verdade é que essa força sempre esteve dentro de mim. E dentro de cada mulher que foi ensinada a ser fraca. Ela só precisava de um motivo para acordar. O meu foi uma frase descuidada, dita num quintal empoeirado, e eu seria eternamente grata por ela, porque foi a frase que me quebrou, mas que também me libertou para ser, finalmente, a dona da minha própria história. Hoje, eu tenho 78 anos. Os cabelos que já eram brancos, agora são da cor da neve. As rugas no meu rosto contam a história de cada sol e cada chuva que enfrentei. Meu corpo é mais lento. As dores da idade são companheiras constantes, mas meu espírito nunca foi tão jovem. Minha rotina continua a mesma. Acordo com o galo, cuido da minha horta, que agora tem até um canteiro de flores, e das minhas galinhas, que são muitas. Passo as tardes na varanda, lendo os livros que Sofia me empresta, ou simplesmente observando o movimento da vida ao meu redor. Lídia e os meninos vêm me visitar todo fim de semana. Lucas, agora um pré-adolescente, me ajuda a carregar os baldes de água. Mateus adora ouvir minhas histórias sobre os bichos do mato. Lídia traz as notícias do mundo de lá, e eu conto a ela as novidades do meu. Nossa relação é de um carinho e respeito que eu nunca pensei que teríamos. Ela encontrou sua própria força, e eu me orgulho imensamente da mulher que ela está se tornando. O rancho, meu pequeno refúgio de barro e madeira, é mais do que uma casa. É um ser vivo. Cada canto tem uma memória. Cada objeto tem uma história. Ele é a prova física da minha transformação. Às vezes, quando a noite cai e o único som é o do riacho correndo nas pedras, eu me sento aqui fora. Olho para o céu incrivelmente estrelado e penso na minha jornada. Penso em Ernesto, em Paulo, na longa linhagem de homens que acreditaram que eu existia para servi-los. Eu não sinto mais raiva. Sinto uma espécie de compaixão distante. Eles nunca saberão o que é essa paz, essa sensação de pertencer a si mesmo. Eu descobri tarde, mas descobri a tempo. A gente não nasce para ser o galho que o vento leva, nem a folha que o outono derruba. A gente não nasce para ser peso na vida de ninguém. A gente nasce para ser raiz. E raiz, minha filha, meu filho, quando fincada na própria terra, na própria verdade, ela pode até vergar com a tempestade, pode até perder algumas folhas no inverno, mas ela fica, ela se aprofunda, ela se fortalece. E quando resolve ficar firme, ninguém arranca mais. E é assim, com o cheiro de terra molhada na memória e a certeza de quem eu sou, que eu termino de contar a minha história. A jornada da Veva, que sou eu, não foi fácil, mas me ensinou que a verdadeira força brota da nossa própria terra, do nosso próprio querer. Se essa caminhada te ensinou algo, se a minha voz, que demorou tanto para se encontrar, tocou a sua de alguma forma, eu te peço um gesto de carinho. Deixe sua curtida, para que essa história possa chegar a mais pessoas que precisam ouvir que nunca é tarde. Comente aqui embaixo o que você sentiu. Qual parte mais te marcou? E se você ainda não faz parte da nossa família, se junte a nós se inscrevendo no canal. Assim, continuamos a compartilhar histórias que nos lembram da força que todos nós carregamos por dentro. Muito obrigada por me ouvir. Fiquem em paz.